E aí, pessoal, que maravilha, né? Mais um dia feliz aqui, mais um sorriso, levante sorriso, que o Fluminense venceu mais uma e dessa vez, enfim, desde setembro não acontecia com o finado ex-treinador do Fluminense. O Fluminense volta a vencer fora de casa e desde os últimos 3 jogos, acho que, quer dizer, dos últimos 2 jogos que o Fluminense desempenhou fora de casa, vinha merecendo o resultado que era a vitória, e dessa vez, enfim, o Fluminense conseguiu vencer, enfrentou uma equipe um pouco mais fraca, mais fragilizada, e venceu a partida por 2-1. Enfim, o Fluminense agora está muito encaminhado, pelo menos para o sexto lugar, né? Eu acho que, independentemente do resultado do Bahia contra o Sport, o Bahia não chega no Fluminense, eu até posso confirmar aqui, o Bahia tem 57, mesmo caso o Bahia vença o Sport, o Fluminense ficaria na frente do tricolor baiano. Em caso de empate do Botafogo, vou até olhar aqui, ou derrota. Em caso de derrota do Botafogo para o Cruzeiro, o Fluminense bastaria só um empate contra o Bahia e já estaria em quinto colocado. Um cenário que eu não estava esperando, mas ele pode acontecer, porque o Fluminense teria mais vitórias que o Botafogo. O Botafogo teria 17 e o Fluminense teria 18. Então vamos falar um pouquinho do jogo. Jogo que se configurou com o Fluminense jogando fora de casa de maneira reativa e de contra-ataques rápidos quando possível. E quando esses contra-ataques encaixaram, o Fluminense fez 2 gols. Teve a oportunidade de fazer mais, mas o Serna errou, feio no lance, e o outro eu não lembro quem errou, talvez o Soteldo. Enfim, o Soteldo mesmo que começou jogando, né, e fez uma partida ímpar. Mas em momento nenhum vou mudar a minha opinião por uma boa exibição do Soteldo. O que eu posso pontuar é, o senhor Luiz Obeldia conseguiu fazer com que um jogador extremamente inútil e pouco dedicado taticamente seja dedicado taticamente e seja um pouco mais útil. Isso é o mérito dele. Então não tem como eu falar que ele não desempenhou um papel ok e útil, pelo menos nesse jogo. Até porque fez 2 gols, não tem nem como a gente discutir com o óbvio. Não foram gols de sorte, foram gols de posicionamento, foram gols de que ele estava lá participando do ataque. Então a gente tem que dar o que é de César. Mas, enfim, eu acho que tem coisa para pontuar. Eu gostei muito da atuação do Lúcio Acosta, gostei muito da atuação do próprio Soteldo. O Fábio foi bem seguro. O Ignacio também não me lembro de nada que me tenha me incomodado, mas Everaldo, Freitas, Serna e René me incomodaram, especialmente os dois da defesa, que são especialistas em fazer merda. O Freitas tentou o jogo inteiro entregar, mas como o Grêmio tinha muitos desfalques, por isso também que eu acho que esse era jogo pro Fluminense vencer. O Grêmio não tinha o Amuzu, que fez gol contra o Palmeiras, e não tinha o Carlos Vinícius, que pesou muito, porque o André Henrique, apesar dele ter feito o gol, ele foi muito afobado, muito desesperado e acabou errando. O próprio Alisson, que eu acho que deve ter sido a opção no lugar do Amuzu. Então o Grêmio perdeu muito. Então esse era o jogo pro Fluminense ganhar. Esse era o jogo. Eu lembro de acho que 2 lances assim claros do Grêmio fazer gol. Um com o Jardiel, que ele finaliza no segundo tempo no travessão, e o outro com o... Meu Deus, com o Gustavo Martins, o zagueiro 53. Ele cabeceia sozinho e o Fábio faz defesa. Porque a gente fala por quê? Porque esse cidadão subiu sozinho, né? Porque uma alteração que eu falo Diniz, que o Zubeldia fez me irritou porque não fazia sentido nenhum. Mas enfim, o primeiro tempo muito nesse pique. O Fluminense conseguiu fazer o gol, deixou o Grêmio com a bola, e times do Mano Menezes a gente sabe como funciona quando tem necessidade de ter a bola e buscar ser propositivo. É um terror, é um desastre. Mas mesmo assim o Fluminense quase levou um gol do Grêmio, quase, porque estava impedido, mas levou o Pavão sozinho para cruzar, e o André cabeceou sozinho também, e para fazer o gol, falha de marcação do Freitas, que não é novidade nenhuma pra gente. Mas ele estava um pouquinho à frente. Soteldo também, no detalhe do gol do Soteldo, que o Lúcio estava no limite, a arbitragem não deu. Então é o que vale, né? Enfim, tem que ver se estava ou não. Eu acho que estava no limite, acho que mesma linha não é impedimento. Então eu acho que tá valendo. Também não vou elogiar muito a arbitragem, não. Apesar do senhor Rafael Claus não ter comprometido dessa vez. E coincidentemente, o árbitro da última vitória do Fluminense contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul foi justamente Rafael Claus, que, enfim, deu muita polêmica naquele jogo também, mas aquele jogo era marcado por erros defensivos e esse jogo não foi marcado por erros defensivos, apesar do Freitas ter tentado muito, do René também, mas eles não conseguiram. Enfim, no segundo tempo também, o primeiro tempo acabou nesse esquema, o Fluminense deixando o Grêmio com a bola, no segundo tempo volta, o Fluminense acho que faz um gol cedo, se eu não me engano, aqui, antes dos 10 minutos, consegue fazer o 2-0, mas foi incapaz de segurar essa vantagem, cedeu um escanteio,
O, o, o William bate muito bem. E o Gustavo não, meu Deus, os nomes são confusos. O André Henrique. O Gustavo Henrique me lembra, mistura, tem dois nomes misturados aqui. André Henrique, cabeceia, firme, para fazer 2-1 e de botar um pouquinho mais de nervosismo, mas enfim, eu não senti o Grêmio também apertando muito, pressionando muito. Só no final teve o abafa, desesperado, mas no geral não teve tanto problema. Mas vamos falar das mexidas. Ele tira o Soteldo do Acosta e o Nonato e bota Hércules. Não, o Hércules entra depois. Ele tira o Acosta e o Soteldo, entra Keno e Ganso. O Ganso até consegue relativamente entrar bem, ele consegue prender a bola, ele consegue tentar cadenciar mais o jogo, tentar não deixar essa trocação, ou deixar o Grêmio demais com a bola. Mas o Keno, meu Deus do céu, o Keno não conseguiu acertar nnada. Não só Keno, como o Serna também, nada. Era oportunidade de contra-ataque. O Serna tentava partir por um contra um, para cortar para o meio. Para abrir o jogo, ampliar o jogo. O Fluminense fez isso e conseguiu se dar bem. O próprio primeiro gol foi isso. O Serna foi para a linha de fundo, cruzou, viu a oportunidade dentro da área. É isso que ele tem que fazer, ele tem que tentar partir para jogada individual. Entendeu? O próprio Keno no final do jogo tentando partir para jogada individual, parte para velocidade. O Marcos Jorge está cansado. O Marcos Jorge é um jogador velho, já mais veterano. Pô, bota a bola na frente. Não, mas fica segurando. Meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu. E esses me irritaram muito, especialmente os pontos. O Soteldo, também não vou falar que acertou tudo, mas acertou mais do que errou, que é um milagre para ele. O Everaldo é outro também que participa do segundo gol, faz uma boa jogada, mas é uma negação. Lembrei agora a chance perdida. O Everaldo dentro da área, com a perna esquerda, para fazer o gol, para fazer 2-0 já no primeiro tempo, ele vai e isola a bola. É muito complicado ter um centroavante como o Everaldo, jogador que é incapaz de finalizar. Ele é bom taticamente, mas bom como um atacante, como um centroavante, ele não serve para nada. É complicado demais o Everaldo. Enfim, mas é o que tem, né? Do resto do time, não vou pontuar a partida do Nonato e do Martinelli. Eu achei partidas ok, nada demais. O Hércules estava no banco, muito pelo que ele sentiu contra o São Paulo. O Nonato entrou bem, então acho que o Bernal perdeu essa vaga. Também renovou o contrato, né? O Nonato. O Samuel Xavier não me irritou, também não apareceu muito ofensivamente. Eu acho que ele cresce mais quando tem o Canóbio, impressionantemente. Quando estava com o Soteldo daquele lado dele, o Serna também ele não via se desempenhando muito. Mas, no geral, aí depois ele bota o Lima com o Serna, o Lima jogando pela ponta. Me irritou, mas me irritou talvez menos se ele estivesse jogando pelo meio. Pelo menos um jogador que corre, um jogador que marca, então é um pouquinho mais útil. E ele não confia nem nada no Riquelme, impressionante. Ele não botou o Riquelme, não botou o Guga, jogador que foi que o Samuel Xavier saiu no finalzinho, né? Foi a última alteração. Jogador que foi renovado a preço de ouro, com uma valorização inacreditavelmente sem sentido, e foi preterido para Thiago Santos, que entrou no finalzinho para segurar. E mesmo assim, o senhor Thiago Santos quase deixou o Grêmio fazer um gol, porque o Gustavo Martins sobe sozinho com ele, e ele é incapaz de cortar, porque ele é um péssimo jogador. Espero muito que o Fluminense arrume algum otário para ficar com ele, que ele é muito ruim. Freitas é muito ruim. Os jogadores são muito ruins, eles tentaram o máximo entregar René, Freitas, o Thiago Santos com a falta de posicionamento dele, de noção cerebral, de espaço. Tentaram muito, mas não conseguiram. E o Grêmio não conseguiu fazer o gol, sucumbiu. O Edenilson jogou muito bem no segundo tempo, me irritou muito o Edenilson, porque ele quase conseguiu fazer com que o Grêmio empatasse o jogo, mas isso não aconteceu, ainda bem. E o Fluminense agora, foi o que eu falei, tá, é o quinto com 61. Nos meus cálculos, se fizesse 63 já conseguiria, se eu não me engano, mas se vencer o Bahia vai 64. E mesmo assim pode ser que não consiga, porque caso o Botafogo vença as duas próximas partidas, o Botafogo vai a 65. Porém, contudo, entretanto, todavia, vamos ser um pouco mais otimistas e vamos ver o lado positivo. Vai que o Botafogo perde pro Cruzeiro. É porque são remotas, mas caso o Cruzeiro consiga perder pro Botafogo, e numa última rodada já totalmente desinteressado contra o Santos, provavelmente vai poupar, talvez uma despedida para o torcedor no Mineirão, uma vitória, para não fazer o Mirassol passar, que se o Cruzeiro perder os dois próximos jogos, e caso porventura o Mirassol vença o Flamengo, o Cruzeiro ficar em quarto, enfim, não sei, a ver. Então é isso, vamos ver, torcer muito para o Cruzeiro, especialmente para uma vitória do Cruzeiro. Caso de derrota do Botafogo, seria o cenário ideal. O Fluminense só precisaria empatar com o Bahia. Óbvio que eu não quero que empate, mas se você tem dois resultados ao invés de um, é bem melhor do que você só ter um. E o Botafogo também tem a possibilidade, caso o Fortaleza vença do Corinthians nessa semana, vir um Fortaleza desesperado contra o Botafogo, então o Botafogo teria um jogo à vera contra o Fortaleza. Então não é garantia de vitória do Botafogo. Entendeu? Vai ficar parelho. Vamos ver como é que vai ser domingo. Domingo provavelmente não vou conseguir fazer um vídeo na moral, ou fazer vídeo, porque eu vou no jogo do Maracanã
vou prestigiar o time do Fluminense, porque eu acho que esse final de campeonato merece. E quando o Celso Beldia foi contratado, minha expectativa é que ele melhorasse e deixasse o time em grande fase para a Copa do Brasil, fazendo com que os jogadores estejam bem, com entrosamento e querendo, confiantes, é isso que eu queria, confiantes. E eu acho que boa parte do elenco que vem jogando está confiante e está em boa fase. Então vamos ver, a torcer bastante, que o Fluminense consiga passar do Vasco, consiga chegar numa final e consiga ser campeão. Então, porque é o que eu quero. Esse bagulho de vaga, eu não quero vaga. Eu quero campeão. Aí a vaga é consequência de ser campeão. Aí é ótimo. Aí eu não tenho problema nenhum. Mas enfim, então é isso. Falar também só um adendozinho no finalzinho. O Matheus ganhou. Era meio previsível, né? Enfim. Eu acho o dia que foi muito mal escolhido para votação. E acho pior ainda a situação do Matheus ter sido eleito na hora que o Flamengo foi campeão da Libertadores. Um equívoco, assim, inacreditável. Não sei se era ideia deles para mudar o foco, não sei quem mudou o foco, mas enfim, de um momento muito ruim, a não ser que ele vença, né? Se ele conseguir vencer, aí é um marco, não, foi no momento que o Flamengo foi campeão, ele veio e conquistou. Enfim, não sei. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa também com relação ao Fluminense. Vai ser mais do mesmo. O Mário vai continuar com o papel na direção. Então acho que não vai mudar muita coisa assim prática na gestão do Fluminense. A ver também a questão da SAF. Foi o que é falado, é que os sócios mais cascudos, os mais velhos, não são muito a favor. Mas vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser a situação. Mas a chance de SAF ela existe. E esperamos que seja uma coisa mais organizada, mais profissional. Porque o que a gente viu nas eleições, mais uma vez, mostra por que o associativo não existe mais. É uma vergonha, é uma nojeira. Espero muito que o consiga se alinhar com uma gestão profissional e com títulos e com prospecção de ser um gigante, que ele sempre foi e que ele sempre é, incomodando e vencendo. Então é isso. Espero isso. Boa sorte, Matheus. E boa sorte pro Botafogo, não, pro Cruzeiro, que vença o Botafogo e que o Fluminense consiga empatar com o Bahia no mínimo, ou vencer, enfim. Você entendeu? Que esteja numa situação favorável para ficar em quinto e, além de tudo, conseguir já tá garantido na fase de grupos e jogar a Copa do Brasil com um time confiante, leve e organizado. Então é isso, galera. Espero aparecer contra o Bahia. Caso não apareça, eu apareço contra o Vasco. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!